Como Tu és maravilhoso, Senhor, porque em meio a todas as nossas dificuldades, a todas as tempestades que passamos, externas e internas, Tu sempre nos observas, Tu sempre estás conosco, Tu não nos desampara. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez nos lembrar disso, o quanto somos carentes e necessitados de Ti. Fala conosco através da Tua palavra, em o nome de Jesus pedimos, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Como eu estou de asa quebrada aqui, estou tentando me adaptar a algumas coisas, não é? E vou tentar fazê-lo. Por favor, se eu me atrapalhar aqui, os irmãos que estão aqui na igreja, os irmãos que estão nos assistindo, não, como diz o baiano, não se aveste não, que eu estou me acertando ainda, glória a Deus. Irmãos, eu quero dar um anúncio aqui, antes de começarmos a mensagem, que é de extrema importância. Enquanto isso, os nossos irmãos já deixam pronto lá sobre a conferência de família, né? Já deixa pronto lá, para que a gente possa... Oi? Não entendi nada que a patroa falou ali. E nós vamos falar aqui avisando, os irmãos estão achando que a orquestra está crescendo? Diga amém. Está ficando bonito, né? Eu gostaria de convidá-lo a fazer parte disso. E quem sabe aí você tem essa vontade, esse desejo de fazer parte da orquestra, trocar um instrumento de uma forma muito especial. Aliás, para quem não sabe, quem toca um instrumento musical é comparado, esse aprendizado é comparado a quem aprende uma nova língua. Sabia disso? Então, as sinapses são desenvolvidas com muito mais habilidade. Então, quem sabe, vem aprender o instrumento, vem aprender música. A reunião vai estar acontecendo, isso já é fato, já estamos iniciando tudo isso. Então, todos aqueles que fizeram as inscrições anteriormente, quem lembra disso, levanta a mão aí. Glória a Deus. Aqueles que fizeram as inscrições, os irmãos vão estar entrando em contato também, mas você já fica ciente, olha, dia 26, aqui na igreja, dia 26, às 14 horas, terá reunião com todos os interessados na aula de música. Todos os pré-inscritos podem vir nessa data e horário. Repetindo, dia 26 desse mês, às 14 horas. Dia 26 é sábado que vem, não é isso? Sábado que vem. Então, compareça, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a vida da igreja. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para você. Eu também quero, antes de começar a mensagem desta noite, falar da nossa conferência de família, né, sobre família, nossa primeira conferência sobre família. Seria bom colocar aqui que vai ser no dia 9 de abril de 2022. Me parece que é esse ano. Acho que é, né? Este ano, então, estaremos fazendo a primeira conferência de família desta igreja, irmãos. É um momento de você participar. Teremos pessoas aqui muito gabaritadas para estar trazendo palestras, ensinos maravilhosos, discussões a respeito dessa convivência familiar. No primeiro nós vamos ter o irmão, quem é que está ali? Coloca, por favor, o irmão Sérgio Faiô. Isso. Nosso irmão Sérgio Luna, é quase um trava-língua, né? Ele é um dos ministradores do Haggai, do Instituto Haggai. Nós conhecemos lá em Campinas, uma bênção. Nós não conhecemos, a igreja aqui não conhece ele. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. No dia seguinte, não. Num outro momento, nós teremos outra palestra diferenciada, que nós vamos ter 3 aí. Esse camarada esquisito de azul sou eu, né? E aquela moça bonita, lógico, a Simone. Mas estará junto comigo ali o pastor Jorge Antunes, que já é conhecido desta igreja. Ele que também é psicólogo e pedagogo, vai estar aqui junto com a gente. E também o pastor Samuel. Pastor e Samuel, falei, pastoel, não dá. Minha filha já começa a rir ali, já sei que em casa vai ser um problema para mim isso. Mas nós vamos dividir aqui uns assuntos, vamos fazer algumas discussões entre nós, para que os irmãos também participem, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Um momento muito especial, muito interessante e diferente. Vem fazer parte, irmão, que você vai se arrepender se não fizer parte. Também no terceiro momento que nós vamos ter essa moça bonita aí, eu sou apaixonado por ela, Simone,
que ela vai estar falando algo muito importante sobre equilíbrio financeiro no lar. Irmãos, alguns desajustes, aqui você vai poder tirar sua dúvida, verificar algumas coisas. Não tem fórmula para isso não, mas tem meios que você pode ir se adequando, que vai ajustar bastante ao seu modo de vida. E o outro que nós temos aqui é um amigo nosso de longa data, Dr. Valdir Arévalo, Moreno Arévalo, faltou o Arévalo ali, que é o sobrenome que eu conheço. Ele é um ginecologista, sexólogo, doutor em sexualidade, conheço, assim, é um crente, servo de Deus, abençoado, trabalha com a gente no trabalho de encontro de casais. Irmãos, venha, porque você não vai se arrepender, vai tirar dúvidas aqui, vai falar o português claro, como precisa ser dito, para que possa haver uma compreensão de todos. Participe, R$70 por pessoa, vai passar o dia inteiro aqui, vai ter café, vai ter almoço, vai ter janta também, ou é um lanche da tarde, né? Vai ter também, está tudo colocadinho aí direitinho. Tem mais um, eu estava esquecendo, mais outro ali, que é o pastor Aguinaldo Betti, que já esteve conosco aqui, alguém extremamente instruído para falar aí, então, edificando vidas, famílias em Cristo, né? Vai ser o fechamento do culto, não é isso, Simone? Fechamento de um culto abençoado aqui com ele nos trazendo, ministrando a palavra de Deus. É R$70 por pessoa. Ah, pastor, mas isso está caro. Irmãos, para abençoar sua família, e se você for colocar na ponta do lápis o que é isso, o dia inteiro, para trazer essas pessoas aqui, para que eles vêm de longe, vêm de Campinas, vêm de outros lugares, lá em São Paulo, para estar aqui conosco, tem todo um custo que nós estamos desenvolvendo. Se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que isso não dá vantagem nenhuma, é simplesmente o custo de tê-los aqui, de a importância que vai ser esse trabalho. Não fique de fora, você precisa fazer a sua inscrição, o link, conversa com a Simone, com a Sandra, com o Juarez, conversa com esses irmãos aí, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar a fazer a sua inscrição no link. Faça ainda hoje, mas faça isso. Quem entendeu, diga amém. Já falei muito. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 8. Deixa a Bíblia abrida aí, deixa eu assassinar o português aqui. Deixa ela abertinha aí, capítulo 8. Eu quero lembrar que, quando nós lemos o livro de Samuel, segundo Samuel, nós vamos ver a história de Davi. E o quão maravilhoso foi a história de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem extraordinário, mas que teve uma mancha muito séria na sua vida. E tem um versículo bíblico que eu esqueci de anotar aqui, que fala que essa foi as únicas coisas que aconteceram na vida de Davi de forma muito brutal, discrepante àquilo que cria e pensava, que foi o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, seu esposo. Enfim, diante de algo tão atroz, de algo tão violento, e ele depois disso ainda traz Batseba para morar com ele e tornar-se sua esposa, nasce um filho chamado Salomão. E este filho Salomão se torna rei de Israel após Davi. Nós vamos ver uma fala de Davi quando ele estava colocando Salomão à frente do povo, do reinado. Ele vira para Salomão e fala assim: Salomão, ser homem, encara, em frente. Não te mostres frouxo no dia da angústia, porque senão a tua força será pequena. É lógico que eu estou usando um texto complementando o outro aqui. Não está na mesma sequência isso. Sou eu que estou usando. Mas eu estou dizendo o seguinte: diante de tamanha atrocidade que Davi cometera, diante de algo tão ruim que ele vivenciara, Deus mesmo assim faz brotar algo de bom e maravilhoso. A ponto, inclusive, quando você lê Mateus, capítulo 1, e vai ver a genealogia, você vai ver Davi, Salomão, e aí dá a sequência da genealogia de Jesus.
algo que seria tão terrível à vida humana. Meu querido, deixa eu te falar um negócio, não importa o que foi o passado da sua vida, não importa o que aconteceu lá atrás, o importante é que Jesus Cristo entrou na sua vida e transformou o seu viver, transformou o seu modo de pensar. Isso significa que o seu viver daqui para frente pode gerar flores, pode gerar frutos maravilhosos para a glória de Deus. Entenda isso, porque muitos vivem ainda com a sombra do passado, onde o diabo fica lançando, trazendo de volta tudo aquilo que eles tinham vivido de ruim. Em Cristo Jesus, nos tornamos nova criatura e agora somos filhos de Deus. Não esqueça disso. Mas diante de tudo isso, Davi, surgiu no seu coração a vontade de criar, de fazer, de montar, de construir o templo do Senhor, que até então era o tabernáculo, construído por Moisés. Pois é, não. Teve ele o desejo, teve ele a vontade, mas o Senhor disse: olha, nas tuas mãos tem muito sangue, Davi. Não será você que vai construir. Mas Davi prepara todo o caminho para que Salomão, seu filho, que foi o que Deus disse que ele faria, assim o fizesse. É interessante que nós vivemos uma época onde nós queremos aparecer, onde o homem quer se mostrar, onde o homem quer que o nome dele de alguma maneira apareça, que de alguma forma ele esteja em evidência. Davi, num momento tão especial para a vida do povo de Israel, Deus trava, corta, tolhe e fala: você não vai construir, mas você vai preparar o caminho. E ele prepara tudo. Quando Salomão chega, muito boa parte de tudo que era necessário para a construção do templo, Davi já havia deixado, preparando para que Salomão assim o fizesse. E aí eu vou te dizer algo que é muito importante aqui também. É outra coisa que eu quero extrair desta realidade bíblica para nós. Nem tudo você vai conseguir realizar. Nem tudo você vai conseguir fazer. Mas você pode preparar para que outros consigam, para que outros façam. Será que nós somos tão a última bolacha do pacote, que não podemos preparar o caminho para o outro? Será que quando trabalhamos para o Senhor, no coral, na orquestra, departamento infantil, no departamento feminino, departamento masculino, será que nós não podemos preparar o que virá depois, ou para quem vier depois, e deixar tudo pronto, preparado, para que a casa do Senhor continue acontecendo? Tenho falado aqui em reuniões de obreiros, os obreiros aqui sabem disso, que eu estou olhando para a igreja do futuro, para a igreja do amanhã, que provavelmente eu nem veja, mas estou preparando a igreja para o que vier para depois. E aí estamos preparando obreiros para o amanhã. Se eu vou estar aqui ou não vou estar, a questão não é essa. Importa que ele cresça. E eu o quê? É eu só? Nós. Importa que ele cresça. A evidência não pode ser minha, a evidência é do Senhor sempre. A evidência é do Senhor sempre. Então terá coisas que você não vai conquistar. Terá coisas que você vai preparar o caminho para o seu filho, ou para alguém, quem sabe até lá na fábrica, lá onde você estuda, com quem você trabalha, não sei. A questão: não seja egoísta, não traga para si a evidência, mas saiba que a evidência que está em você é Jesus Cristo, e isso traz a nós a responsabilidade da humildade. Pois é. Salomão constrói, Salomão faz, edifica. E no dia da inauguração, nós estamos agora no capítulo 8 de 1 Reis. Ele então promove uma festa enorme, com sacrifícios de bois e ovelhas, muitos, centenas e centenas de ovelhas e bois, e ele sacrifica ao Senhor. E ele faz algo maravilhoso, ele traz toda a liderança do povo de Israel, todos aqueles que eram especiais da casa de Israel, todas as autoridades ele traz, ele coloca ali à frente, e ele começa então a proferir algumas coisas, mas eu quero ir agora lá no versículo 57. Versículo 57, que é onde tem
o texto base para o que eu quero discorrer com vocês. Vou ler aqui na versão NVI. Os nossos irmãos do multimídia vão me ajudar lá, vão colocar na tela aqui para vocês os versículos que a gente vai fazer citação e vou ler junto com vocês na tela, porque com a mão só fica difícil. Tanto é que a Bíblia hoje que eu estou usando é o celular. Quem achou, diga amém. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que de coração nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que Ele defenda a causa do seu povo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor Deus é que não... Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem os seus mandamentos, como acontece hoje. Amém? Até aqui, queridos? E eu quero pensar com vocês algumas coisas que extraí. Nesse momento aqui, Salomão vira de frente para o povo e começa a fazer esta oração ao Senhor diante de todo o povo com seus braços abertos. E eu fiquei pensando nesse pequeno texto aqui, algumas situações, alguns pensamentos aqui a respeito, tentando extrair desse texto. Em primeiro lugar, no versículo 57, quando ele diz que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. Ele faz aqui um olhar para trás, reconhecendo o que Deus já fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer. Esse reconhecimento de Salomão diante do povo, mostrando a realidade do Deus vivo no tempo. Olhar para trás é a nossa história. O hoje é o nosso momento. O amanhã é o nosso alvo. Mas parece que hoje em dia vivemos uma coisa um pouco diferente, porque quando nós falamos em olhar para trás, tem muitos da igreja que são apenas saudosistas. Porque a igreja há 15 anos atrás, a igreja há 20 anos atrás, a igreja há 50 anos atrás, eu entendo que foi isso, eu entendo que era necessário aquela igreja para aquele tempo, mas a igreja para hoje somos nós, e nós somos levantados pelo Senhor para a igreja atual. Não adianta olhar para trás e ficar com o pensamento lá de trás. Nós precisamos fazer uma leitura do nosso contexto, da onde nós estamos inseridos, contexto social, sócio-histórico e econômico. Para que a gente tenha uma visão correta do nosso tempo, para entregar esta palavra, a verdadeira e única palavra, Jesus Cristo, o Senhor, a estas pessoas. Mas eu preciso fazer uma leitura disso, e não ficar olhando apenas para trás, choramingando que a igreja era assim, que a igreja era assado, era naquele tempo. E a igreja para hoje, quem somos? Quem somos? Porque ficamos olhando para tantas outras coisas e esquecemos que nós somos a igreja de hoje. Outros, no hoje, o nosso momento, só reclamam. Não basta então apenas olhar para trás e dizer que aquela era a igreja muito boa, mas olha para hoje e não vê nada de bom. Olha para o hoje, só reclama disso, reclama daquilo outro, nada está certo, nada está bom, tudo é censurável, tudo é questionável, até porque o nosso tempo é esse. Mas tomemos cuidado com isso, porque isso pode estar nos atrasando na visão da realidade da igreja para este tempo. E aí, quando olhamos para o nosso alvo, para o amanhã, eu me lembro aqui, eu quero abrir um parênteses, eu me lembro que em uma das nossas congregações que dirigi, eu estava dando aula para os nossos adolescentes, isso já tem um tempo, irmãos. E eu perguntei para todos aqueles adolescentes que estavam comigo ali, eu perguntei o que vocês pensavam para o futuro. O que vocês querem ser
Quando crescer, né? A gente ouviu tanta... Quem ouviu essa pergunta aqui já? Levanta a mão aí, deixa eu ver. O que é que você quer ser quando crescer? Não precisa ficar com vergonha não, mano. É só a gente dos 30 e trala lá para frente que ouviu isso. E eu fiz essa pergunta, uma pergunta simples, não é? Sonhos, objetivos, alvos. Nenhum deles tinha uma resposta. Não sei. Sei lá, o que for. Não tem objetivo? Alguém disse uma vez que se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E eu quero trazer isso para a igreja do Senhor. Irmãos, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Cuidado, porque se não estamos olhando para o nosso objetivo, qualquer caminho vai servir. E não serve, porque o único caminho é Jesus Cristo, o Senhor. Cuidado, porque se nós não tivermos como igreja o alvo, o objetivo, Jesus Cristo para a nossa vida, o céu, eu quero estar no céu com Ele. Se não for isso, tem alguma coisa errada. Por que então temos que olhar para trás? Se esse contexto nosso gira em torno disso, por que temos que olhar para trás? Irmãos, por favor, olhar para trás é saber de onde nós saímos. Olhar para trás é olhar para a direção de onde nós estávamos. E quando eu olho para frente, para o alvo, para o soberano que é o Senhor Jesus, eu sei a linha reta que existe e eu posso perceber aonde é que eu estou desviando disso. E realinhar. Olhar para trás me dá a possibilidade de realinhar com Deus. E ele pede que jamais nos deixe, nem nos abandone. Que hoje peçamos ao Senhor para que não nos abandone. Mas eu quero lembrá-los que Jesus já disse, eu citei aqui na oração, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se esqueça disso. Quando tudo parecer ruim, quando você está olhando só para baixo, tudo mal, lembre-se que Ele está conosco, queridos. Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. A questão é, e nós? Permanecemos ou permaneceremos nele? Quais foram as adversidades na sua vida? As situações que ocorreram, onde você pensou seriamente em, quem sabe, dar uma parada, parece que não vale a pena. Estou pensando em desistir. Antigamente tinha entregar carteirinha de membro, né? Agora nem isso tem, não dá nem satisfação, simplesmente para, está tudo certo. Hoje não, eu simplesmente deixo. Aí você olha, se te falta, manda um zap para a pessoa, tenta a pessoa ignora, deixa. Já parou, já aconteceu isso com você? De pensar seriamente em deixar Jesus? Porque se isso já aconteceu, talvez você não tenha entendido o verdadeiro evangelho, Cristo Jesus o Senhor. Eu quero lembrá-los que o evangelho é Cristo. Todo o resto são as benesses de servir ao Senhor, de ter Jesus Cristo, essa boa nova em nós. E vai acontecer de muitas vezes isso que a gente supostamente acha que é, olha, quem está em Deus, quem está em Cristo, tudo acontece redondinho, vai dar tudo certo, não vai ter doença, não é, oh, glória a Deus, estou no céu. E parece que a gente se esquece, aí no momento da adversidade, no momento que a onda vem e cobre, no momento que a gente está afundando, parece que a gente esquece que Jesus está pronto para estender a mão e nos levantar. Irmão, permaneça firme no Senhor, independente das circunstâncias. Siga em frente. Versículo 58. E faça com que de coração nos voltemos para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos, ordenanças que deu aos seus antepassados. Eu fiz um questionamento aqui diante disso, né? E faça com que de coração nos voltemos para Ele. Quais são os atrativos em Deus para andarmos em seus caminhos? Já parou para pensar nisso? Quais são os atrativos?
Porque me parece que hoje em dia nós precisamos ter atrativos físicos, concretos, para que a gente sirva ao Senhor. Me parece que a isca não são o quanto nós estávamos errados, o quanto nós éramos pecadores, o quanto nós estávamos abaixo, o quanto nós éramos miseráveis. Ainda continuamos sendo, só não somos mais porque a graça de Jesus Cristo está sobre a nossa vida. Amém, glória a Deus por isso. Mas parece que nós nos esquecemos disso e nós queremos as benesses, nós queremos os benefícios desse evangelho e seguimos um Cristo que na verdade não é Cristo. Nós seguimos aquilo que Ele traz de benefício para nós e não Jesus Cristo, o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão nós estamos nos desviando do caminho do Senhor. Lembre-se disso. Nós estamos seguindo o quê? Igrejas monumentais, iluminação, som, acomodação, eventos, trabalhos sociais, departamentos. O que nós estamos esperando? Esses são os atrativos que nós queremos para seguir a Jesus? É isso que nos define como igreja? Não estou dizendo que nada disso é necessário. Entenda bem. Também não estou atacando estas coisas, até porque nós estamos buscando isso aqui também. Estamos tentando melhorar o som, tentando melhorar a acomodação, tentando melhorar a estada dos nossos irmãos. É fato, é fato. Mas é isso o principal? É isso? Quando viemos para a igreja, falei, não, eu quero ouvir aquele coral maravilhoso, com a orquestra maravilhosa tocando, aquilo é lindo do céu, eu me sinto tão bem com aquilo. O centro da adoração aqui é Jesus Cristo, não somos nós. Lembre-se disso. Quando eu venho para a igreja, é porque eu quero adorar ao Senhor dos Senhores, é porque eu entendo que Ele é Senhor da minha vida, é porque eu entendo que Jesus Cristo me amou primeiro, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, eu reconheço isso, e Ele está às portas para voltar. É por isso que eu venho à igreja do Senhor, porque senão eu troco, e começo a olhar os benefícios como sendo o evangelho. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Olhe para Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário por nós. Todo o resto é periferia. O que te atrai a servir ao Senhor? O que te atrai vir à igreja? É interessante que ele pede aqui, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos seus mandamentos, decretos, ordenanças que deu aos nossos antepassados. Deus, através do próprio Salomão, já estava preparando o caminho para todos nós. Salomão nem sabia disso, e Deus já estava trabalhando na vida dele. Lembrem-se, nada pode ser maior atrativo a estar em Deus do que Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38, por favor, os nossos irmãos ali puderem colocar. Mateus capítulo 10, versículos 37 e 38. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus Cristo precisa ser o centro. É olhando para Ele. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Não é igreja, não é coral, não é orquestra, não é departamento A, B, C ou D, fulano de tal, Beltrano e Ciclano, não. É Cristo em nós, a esperança da igreja. Você pode dizer amém? Versículo 59. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor. Olha que coisa interessante. O nosso Deus, dia e noite, para que Ele defenda a causa do seu servo, a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Olha que coisa interessante.
Ele clamava, Salomão já estava clamando por um acesso livre, onde ele pudesse ser ouvido pelo Senhor, onde ele pudesse ouvir a voz de Deus e ouvido pelo próprio Deus. Outro pedido ao Senhor atendido em Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versículos 50, 51. Irmão, você tem livre acesso ao Pai, fale com Ele, clame a Ele, pois Ele nos escuta. Mateus 27, 50, 51. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, aleluia, oh glória a Deus, o véu do templo, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, para você entender o tamanho do milagre que foi isso. Em primeiro lugar, esse véu tinha em torno de 9 metros de altura. 9 metros de altura, para você ter uma ideia, é o tamanho dessa parede da igreja. Véu na verdade, o véu que a gente conhece hoje é muito fácil de rasgá-lo. O véu que ele está se referindo aqui era um tecido de aproximadamente 5 centímetros de espessura. Talvez se alguém pegasse de baixo para cima, pegou uma ponta lá, deu um cortezinho, e pegasse de baixo para cima e fosse puxando, aquilo se rasgasse. Mas foi de alto a baixo. Não tinha ninguém, a não ser o próprio Deus, para fazer isso. Sabe o que significa? Nós temos livre acesso. Aquilo que Salomão pediu lá atrás, na inauguração do templo, aleluia. Jesus respondeu, hoje nós temos esse acesso. Nós temos possibilidade de estar com Deus o tempo todo. Você pode clamar a Ele e ser ouvido imediatamente. Você pode ter resposta do Senhor imediatamente, como também pode ter resposta do Senhor de forma pausada. Mas o fato é que Ele nos ouve, não se esqueça disso. E aí eu pergunto, como está a nossa, mas a sua intimidade com Deus, sua proximidade com Ele, tem buscado isso ou tem sido negligente? Porque lá atrás, Salomão clamava por isso acontecer, que hoje nós temos. Hoje você tem acesso direto ao Pai, você tem buscado isso ou tem tratado de forma negligente? Sabe, pastor, quando eu venho à igreja, então eu busco isso, né? Porque aqui a gente ora junto, eu sou incentivado a isso. A questão não é incentivado porque todo mundo está fazendo, é você ter consciência disso e saber que você deve querer estar cada dia mais próximo de Deus. E aí sim, desenvolver uma intimidade com Ele. Você pode dizer amém? Versículo 60, eu preciso acabar logo. Assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro testemunho. E aqui eu vejo Salomão clamando por algo que acontecesse, e aí ele rogando ao Senhor, falou, olha, para que todos possam ver, Senhor, que Tu és Senhor, ou seja, testemunho. O sucesso tem a ver com a ação de Deus em nós, tanto em nossos êxitos, quanto em nossos fracassos. Isso é sucesso. Permanecer no Senhor, continuar com Ele, porque tem muitos que se deixam levar, tem muitos que se desviam, tem muitos que ouvem outras vozes, outros ventos, outras situações, mas permanecer firme, isso é sucesso. Sucesso também tem a ver com a ação de Deus através de nós. Lembre-se, tudo aquilo que você tem conquistado, se você tem colocado o Senhor em primeiro lugar, a conquista é dEle, para Ele, para a glória dEle. Sucesso é manter-se firme no Senhor, apesar das circunstâncias da vida. Atos capítulo 20, versículo 24. Paulo, para ser rápido aqui, Paulo está falando aos irmãos, em nada tenho a minha vida por preciosa. Tantas as circunstâncias, ele estava em missão, atuando de diversas formas. No entanto, ele dizia, olha, a minha vida não é preciosa. Como é que a gente está fazendo isso hoje? Porque nós temos como prioridade a nossa existência. Esse é o nosso contexto sócio-histórico-econômico. E a gente olha para a gente,
e a gente não olha para o lado, a gente não vê o outro. Eu sempre, quando eu falo isso, eu gosto de dizer que tem aquele que ele sempre quer que o outro olhe para ele. Não é disso que eu estou falando. Que ele sempre se coloca na condição de coitadinho, de miserávelzinho, e aí tem uma necessidade, ele está sempre ali, e ele não consegue sair dali, ele não percebe que aquilo ali, na verdade, tornou-se vantajoso. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. O fato de ser tão ruinzinho, tão dependente, aquilo se tornou vantajoso porque ele tem vantagens com isso. As pessoas acabam, eu não estou falando disso. Eu estou falando de nós termos a condição de poder ajudar os outros. Mesmo com o pouco que temos, nós podemos ajudar outras pessoas. Mesmo com o pouco que temos, nós podemos estender as mãos às outras pessoas. Com o pouco que tivermos, nós podemos orar pelas pessoas. Nós podemos abraçar as pessoas. Nós podemos dizer, olha, nós te amamos em Jesus Cristo. Nós podemos ser alguém para outras pessoas. E a gente precisa lembrar disso. Versículo 61. E aí eu quero resumir aqui o que cabe a nós para que as bênçãos do Senhor sejam sobre o nosso viver. E eu peguei 3 itens aqui que eu entendo ser extremamente importante nesta leitura do versículo 61. Mas vocês vocês tenham coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem os seus decretos e obedecerem os seus mandamentos como ordeno, como acontece hoje. Amém até aqui, queridos? Então, 3 coisas importantes que eu coloco aqui é coração íntegro, viver por seus decretos e obedecer seus mandamentos. Coração íntegro, aquele que tem uma vida pura, honesta, imparcial, que atua de forma correta e honra seus compromissos e tem integridade moral, que fala a verdade e não passa pessoas para trás. Isso no nível pessoal, relacional, entre nós, seres humanos. Mas o que ele está dizendo aqui é um coração íntegro para com Deus. E, irmão, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu marido, você pode esconder dos seus pais, você pode esconder dos seus vizinhos, das pessoas com quem você trabalha, você pode esconder o que for, o que quer que seja, mas do Senhor ninguém se esconde. Não tem nada que você faça que Deus não saiba. Onde quer que esteja, coração íntegro. Quero as bênçãos do Senhor, mas não ando em integridade com Deus. E não adianta, porque Ele sabe, conhece e vê. Estou enganando a quem? A Deus? Não, a mim mesmo. Eu preciso entender isso. Porque tem muita gente que não consegue ter as bênçãos de Deus, porque não é íntegro diante do Senhor. E outras 2 coisas que coloca aqui, que é viver por seus decretos e obedecer seus mandamentos. E aí eu fui entender um pouco do que era decreto e mandamento, e eu acho que fica fácil da gente entender o que é decreto aqui. Quando foi na festividade de 2020, logo depois que terminou, se não me engano, foi no dia 15 de março, que foi o último dia que nós tivemos o culto aqui, dos 83 anos, 83? 82 anos. 80 alguma coisa, sou péssimo de matemática mesmo. E saiu 83, né? Obrigado, Samuel. E aí saiu um decreto fechando todas as portas, que nós não poderíamos abrir as portas. Quem lembra disso? Está bem recente. De lá para cá, muitos decretos foram colocados e sendo alterados. O último, graças a Deus, foi a possibilidade de nos reunirmos sem máscara. Você pode dizer amém? Glória a Deus por você que também está de máscara. A gente te respeita, excelente. Se ainda te preocupa, amém, nós te respeitamos com isso. E também aqueles que não estão, que também sejam respeitados por aqueles que usam. E assim a gente vai caminhando junto, que é desse jeito mesmo. Glória a Deus por isso. Agora, foram sendo mudados os decretos. É isso que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Decretos e mandamentos. Abre para mim, por favor, o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 lá, tá bom? Deixa lá, abridinho lá, já que nós vamos ler. Decretos, então, ele pode ser modificado? Sim, ele pode ser modificado. Diante das circunstâncias da vida, aquilo que Deus vai nos falando, aquilo que Deus vai nos mostrando, aquilo que Deus vai nos revelando, mas sempre segundo os seus decretos. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 20.
E aí nós vamos para a questão dos mandamentos. A questão dos mandamentos, que aí está estabelecido. E é a partir dos mandamentos que todo o resto acontece. Conseguiu aí? Êxodo capítulo 20. Vamos lá, vamos ler versículo por versículo aí. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E não terás outros deuses além de mim. Começou os mandamentos. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Para aí um pouquinho, vamos dar continuidade. É a questão do sábado, pastor. O princípio estabelecido no mandamento de sábado é a questão do descanso. Aqui nós vemos um mandamento muito cultural para a época, para o tempo e para o povo de Israel. E aí a gente entende muito bem essa questão do sábado. O princípio desse mandamento precisa, e nós muitas vezes, na modernidade, aqueles que trabalham demais, aqueles que não gostam de descanso, aqueles que não têm tempo para a família. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então a gente precisa cumprir mandamentos do Senhor, senão a gente sofre consequências, inclusive na própria carne, por não obedecer o descanso. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem as servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo, daí, para por aí. Os 10 mandamentos foram colocados, esses são base para nortear toda a nossa vida. E precisamos deles para que a gente possa ter um viver abençoado por Deus. Qualquer outra situação vai trazer impossibilidades das benesses do Senhor. Repito aqui, o que Salomão pedia lá atrás, o Senhor Deus providenciou que foi Jesus Cristo para a nossa vida. Amém, queridos? Agora, estar com Jesus, os benefícios, eles acabam nos acompanhando. Eles vêm juntos. Sabe por quê? Não é porque o Senhor modifica aquilo que está à nossa volta, mas Ele nos modifica diante de tudo que está à nossa volta. O nosso olhar se torna diferente, a nossa compreensão é diferente, a ação dos outros, inclusive a reação dos outros para conosco, também se torna diferente, porque assim começamos a viver uma vida em Cristo. Você pode dizer amém, queridos? Que possamos olhar para o nosso passado, quem éramos, quem nos tornamos, e realinharmos nosso viver para alcançarmos o céu, estarmos juntos em Cristo, que é o nosso destino final. Não se esqueça disso. João capítulo 17, para encerrar, versículos 20 e 21. João 17, vamos ver se eu consigo mais rápido aqui, quer ver? Aí só porque eu estou falando que eu vou ver aqui mais rápido, ela faz rapidinho lá. Olha lá. Agora você acha mais rápido que eu, né? Minha oração, Jesus Cristo. Essa oração é de Jesus Cristo, orando por nós. Minha oração,
não é apenas por eles, os discípulos que ali estavam. Rogo também, aleluia, por aqueles que crerão em mim, eu e você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Salomão construiu um templo maravilhoso. Tem uma réplica aqui em São Paulo. Tem uma réplica lá. Tem alguns que já foram ainda. Já foi, pastor Benedito? Não foi? Eu tenho vontade de conhecer, porque é a réplica. Pronto, vamos nós dois. Um templo maravilhoso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. O Senhor já habita em nós. Aqueles que começaram lá atrás, queriam, creram, buscaram, não conseguiram, não atingiram, mas agora nós temos a possibilidade desse acesso. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Eu queria perguntar se há alguém aqui nessa noite que quer se entregar para Jesus Cristo, que esteve fora dos caminhos do Senhor, ou que até hoje não tinha entendido que Cristo era o Evangelho. Quem sabe estava vivendo um Evangelho pelas benesses e esqueceu o principal, que é Jesus Cristo. Se você quer dar esse passo na direção de Jesus, eu e esta igreja queremos orar por você. Quer dar esse passo, quer dar nesse momento, levante a sua mão como sinal de aceitação. Eu e esta igreja queremos orar por você. Há alguém? A você que está nos assistindo pela internet, e de alguma forma as mensagens que aqui foram cantadas ou faladas tocaram a sua vida, eu vou pedir a você que coloque as suas duas mãos sobre o seu peito, e nós vamos orar por você, eu e esta igreja. Não sei quem é você, onde você está, em que momento você está assistindo, mas o fato é que Jesus Cristo veio para a tua vida também. Se há alguém aqui, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Igreja do Senhor, curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos mandar Jesus Cristo para pagar o preço de resgatar a cada um de nós. Onde eu estaria agora se não fosse Jesus? Muito provavelmente nem vivo estaria, Senhor. Mas a tua misericórdia, graça e amor tem nos alcançado. Obrigado por alcançar estas vidas que estão se rendendo a Ti. Que cada um deles reconheça a Ti, Senhor, como o único e suficiente Salvador. Que peçam perdão dos seus pecados e que possam agora seguir uma nova vida em Ti. Eu te agradeço por cada um deles. Usa a Tua igreja, usa os Teus servos, Senhor, para ajudá-los a fortalecerem-se na fé. Em o nome de Jesus oramos a Ti. Amém.